Você já se sentiu desanimado? Sabe por que isso te incomoda? E quais as providências que você deve tomar quando percebe que o desânimo já está na sua vida? Eu sou a Jo Andrade. E meu nome é Roosevelt Thiago e esse é o tema desse nosso vídeo: trabalhar, lidar, entender o desânimo. E se você quer saber mais sobre isso, receber dicas importantes, fique conosco até o final desse vídeo. Nós estamos aqui para lhe ensinar, para lhe orientar como eliminar o seu desânimo com este entendimento. Primeiro você precisa entender que quando você está desanimado, você está com dores, porque lhe falta ânimo. Você muitas vezes se sente derrotado, abatido diante da vida e desiste de uma vida melhor porque você se encontra desanimado. E no seu cotidiano, no seu dia a dia, você percebe que fica indiferente perante a sua vida. Se condiciona a viver uma vida ruim porque se encontra neste estado de desânimo. A sua vida fica parada, estagnada. E isso lhe provoca dores. E nós queremos lhe ensinar como sair deste estado e encontrar o estado de harmonia, o viver bem, mesmo com alguns problemas. Mas estar em harmonia é estar no caminho que te leva para a paz. Para que a gente comece a estudar ânimo e desânimo, é fundamental entender o que isso significa. E quando nós olhamos para a origem da palavra ânimo, que também vai explicar desânimo, vamos entender que a palavra ânimo deriva do latim anima, alma. Ou seja, quando você está animado, você está cheio de alma. Quando você está desanimado, está te faltando alma. Mas há um exemplo muito interessante, muito importante, aliás, para essa compreensão. É lembrar do desenho animado que você e eu assistíamos quando éramos crianças e hoje os filhos e netos assistem. O que é o desenho animado? Alguém, um profissional, vai lá e desenha. Papel e caneta, hoje através das mídias digitais, mas ele desenha. E é um desenho estático, é um desenho parado, paralisado, é um desenho fixo. Aí um outro profissional vai lá e dá vida a esse desenho, faz o desenho ficar animado, ou seja, põe alma naquele desenho. Por isso, desenho animado. É um desenho que ganhou alma, que ganhou vida. E a mesma concepção serve para mim e para você. Quando estamos então animados, estamos em movimento, cheio de vida. E quando estamos desanimados, existimos, mas ficamos paralisados. E algo importante sobre o ânimo e o desânimo é que eles deixam marcas, impressões em tudo aquilo que nós fazemos, em tudo aquilo que nós realizamos. Qualquer coisa. Por exemplo, você vai fazer um determinado trabalho e você está animado. As marcas do ânimo podem ser vistas, compreendidas, percebidas nos resultados do seu trabalho. Você está desanimado e vai fazer um trabalho. As marcas do seu desânimo também ficam impressas, inseridas no resultado do seu trabalho. E isso serve para qualquer coisa. Se você vai passear animado e desanimado, um passeio e outro passeio. Se você vai se relacionar com alguém e você está animado ou está desanimado, isso impressiona diretamente o resultado desse relacionamento. Você vai falar com seus filhos, você vai assistir uma palestra, você vai fazer um curso, você vai aprender algo, você vai viver animado ou desanimado, e ambas as situações deixam ali marcas, deixam as suas digitais. Então é muito importante entender a natureza do ânimo e do desânimo, saber como devemos nos comportar para que possamos, nas situações adversas, saber o que nós podemos fazer para manter o nosso ânimo elevado.
Nós vamos lhe apresentar agora 6 elementos importantíssimos para evitar o desânimo. Ou melhor, até restituir o ânimo na sua vida. Porque vida com ânimo é você estar mais perto do estado de harmonia. O primeiro elemento importante é clareza nos resultados de tudo que você faz. Vamos primeiro refletir sobre o nosso pensamento. Muitas pessoas, a maioria das pessoas, pensam influenciadas pelas emoções. Muitas vezes estão pensando com raiva, outras vezes estão pensando na tristeza, outras vezes estão pensando numa alegria imensa, e tudo isso é uma influência que não é interessante. Por quê? Para você evitar o desânimo, o seu pensamento tem que estar sendo pensado na lógica da razão. Pensar com razão. Porque toda vez que você estiver pensando, mergulhado no desânimo, você vai ter uma visão negativa da sua vida. Vai ter uma visão muito ruim do mundo. E muitas vezes essa negatividade você estende para as pessoas, para o clima, para tudo que está à sua volta. Então, nosso primeiro elemento importante para que você elimine o desânimo, para que você evite o desânimo, é você usar clareza para vencê-lo. E você precisa, para vencer esse desânimo com clareza, é você tornar todo o seu pensamento racional. E a gente racionaliza nossos pensamentos com uma técnica importantíssima e que as pessoas muitas vezes não valorizam, que é papel, caneta e escrever. Por exemplo, quando você diz para você mesmo ou para uma outra pessoa que a sua vida está muito ruim, você está colocando que tudo está mal. Quando nós estamos te esclarecendo, que é para você colocar clareza na sua vida, os resultados serão diferentes. Por exemplo, então você colocou assim: a minha vida é ruim. Vida ruim. Mas vamos parar aqui e pensar um pouquinho. Como é que é constituída a sua vida, né? Você está empregado? Né? Você está empregado? Ah, eu estou. Opa, então tem coisa boa acontecendo também na sua vida. Não é uma coisa tão ruim. E com relação à sua saúde? A sua saúde está bem ou você está com algum problema? Ah, não tenho nenhum problema de saúde. Maravilha, mais um ponto que está contrariando o que você falou inicialmente, que a sua vida está muito ruim. E assim por diante você vai colocando todas as áreas que compõem a sua vida. E a sua vida financeira? Nessa reflexão, você acha o que vai bem e o que não está tão bem. E daí você chega na conclusão: a minha área financeira está muito mal. Afinal de contas, é ela que está me trazendo muitos problemas. Então, tenho muitos problemas. Eu tenho problemas demais. Tanto que eu não consigo enxergar as outras coisas. Então, você analisa que quando você está refletindo sobre os seus problemas, sobre as suas dores, sobre as suas adversidades, e você coloca no papel, você minimiza os seus problemas. Porque na realidade você só tem um problema, que é a sua área financeira. Mas a sua saúde vai bem, então você não tem nenhum problema com saúde. Você está empregado, então você não tem nenhum problema com sua área profissional, sua área de crescimento. Então, aqui está a nossa proposta.
primeiro elemento para que você evite o desânimo. Coloque clareza em tudo que você diz, o porquê que você está desanimado. Nesse exemplo de vida muito ruim, você já percebe que não é tão ruim assim. O segundo elemento para que você vença o desânimo e edifique, construa uma vida com harmonia é o seguinte: compartilhe os seus problemas. É isso mesmo. Às vezes é pesado demais para você carregar um momento difícil, uma angústia, uma dificuldade, um grande desafio que se coloca na sua vida. Então esse é um artifício para que você possa vencer o desânimo. Compartilhe, divida, fale dos seus problemas. Porém, para exercitar essa dica, essa diretriz, 2 elementos são fundamentais, ou 2 variáveis. A primeira é o seguinte: escolha para quem ou com quem você vai compartilhar os seus problemas. É isso mesmo. Porque compartilhar o seu problema, a sua dor, o seu desafio, o seu obstáculo com a pessoa errada agrava o seu caso, sua situação de desânimo. Porque a maioria das pessoas tende, é um impulso humano, a falar dos problemas delas. Então eu chego para alguém e falo assim: fulano de tal, você não sabe o que está acontecendo comigo. Eu estou com esse problema. E a pessoa fala assim: e eu então? Eu também estou com esse. E você que estava só com os seus problemas, que já estavam roubando, furtando o seu ânimo, agora tem também o problema da outra pessoa. Então a questão é: compartilhe os seus problemas, fale sobre as suas dores, porém, escolha para quem você pode falar. Pessoas que são mais lúcidas, que são portadoras de mais bom senso, vão saber que você está dizendo porque quer uma resposta, uma luz, um caminho, ou pelo menos dividir essas questões. Então, isso é fundamental. Escolha com quem dividir os seus problemas. É a primeira variável. A segunda variável, quando você vai divulgar, falar, comentar das suas dores, das suas angústias, e é também um elemento muito importante, não encontrou ninguém de sua confiança, não identificou à sua volta ninguém que você possa falar das suas dores, dos seus desafios, dos seus problemas, a técnica é: fale com você mesmo. Isso mesmo, fale com você mesmo, mas faça obedecendo também algumas regras, algumas diretrizes. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu tenho um problema, seja na minha área financeira ou nos meus relacionamentos, na minha vida profissional, pouco importa. E não identifico ninguém de minha confiança, de bom senso, de lucidez, que eu possa compartilhar as minhas dores, as minhas angústias que estão roubando o meu ânimo. Então eu vou conversar comigo mesmo. Saio no lugar isolado, em voz alta, porém eu imagino que eu vou estar falando para uma outra pessoa e essa outra pessoa é que tem o meu problema. Eu vou falar como se ela estivesse dizendo para mim, e a questão é: o que eu responderia para ela? O que eu responderia para essa pessoa, uma pessoa que eu gosto, que eu estimo e que está com os meus problemas? Se eu tivesse que orientá-la, que dar um caminho a ela, o que é que eu diria para essa outra pessoa? Compreende? É como se você transferisse os seus problemas, a sua condição, a sua situação para uma pessoa fictícia e ficasse agora com a obrigação de orientá-la. E isso vai forçar também o seu cérebro, o seu mundo mental a racionalizar o seu problema, tirá-lo mais uma vez da esfera da emoção, depositando luz, lógica e razão, conservando assim o seu ânimo diante da solução do problema. O terceiro elemento importante que nós precisamos estar lhe passando para você que deseja ter vida em harmonia e combater o desânimo é você entender que muitas vezes você está desanimado
porque é um efeito de corpo e mente cansados, ou até os dois juntos, corpo e mente cansados. Então há necessidade de você entender isso, de você compreender que muitas vezes esse desânimo está atrelado a um cansaço mental ou a um cansaço físico. E se você está cansado, você deve descansar. A nossa orientação é que você deva incluir nas suas atividades do dia a dia pausas. Há necessidade para combater o seu desânimo que você inclua pausas, paradas e até mesmo atividades que você gosta. Porque quando você faz essas paradas, essas pausas e inclui atividades que você gosta, você está se recarregando. Você está se recarregando de energias positivas. Você vai estar mais disposto, mais animado a fazer o que você estava fazendo e que anteriormente você dizia que estava desanimado. Nós temos um exemplo muito bom para demonstrar o quanto é importante você inserir pausas para recarregar baterias e até mesmo atividades que você gosta quando você está realizando algo que você não gosta, tem medo e te deixa desanimado. Por exemplo, quando você precisa fazer os seus exames de controles médicos a cada 6 meses, a cada ano, e para muitos isso é um tormento. E quando vai chegando o mês para fazer essa reavaliação, esse pequeno check-up, a pessoa fica assim, mas eu tô tão desanimado, eu tô tão desanimada, isso não passa, isso não termina nunca. Não, se há necessidade, se você tem condições de realizar esses exames, maravilha, faz seus exames. Mas inclua atividades que você gosta. Inclua, logo após o exame, um lanche gostoso com as pessoas que você gosta. Lá na cidade onde você vai fazer, lá no centro da cidade onde você vai realizar seu exame. Aproveite para dar uma volta no shopping depois do dito exame. Aproveite também para marcar, de repente, marca seu exame no finalzinho da tarde e marca um jantar com um amigo, com uma pessoa querida, para você até comemorar que você está vivo realizando os exames necessários a pedido do seu médico. Porque nós precisamos entender que as pausas são necessárias em tudo. Por exemplo, quando você está ouvindo uma música, e se você prestar atenção, você vai ver que entre as notas musicais existe pausas nos instrumentos, existe pausas entre as notas e individualmente cada instrumento conserva também as suas pausas, as suas pequenas paradas, as suas micro paradas. E isso se transforma numa bela melodia que você muitas vezes fica encantado ao ouvir. Agora, se nós tirarmos as pausas dessas notas musicais, se nós tirarmos toda pausa, toda paradinha, por menor ou por maior que seja, sabe o que acontece com a música? Você não vai entender mais como música, você não vai entender mais como uma melodia, e sim com um barulho. Então, inclua pausas, inclua paradas, inclua atividades que você gosta em tudo que você realiza, principalmente naqueles ou naquelas atividades que você se sente desanimado. Mais um elemento fundamental, ou diria até uma técnica, um comportamento que garante a sua vitalidade, combatendo o desânimo, é o seguinte: evite a todo custo a lamentação. Toda reclamação pode ser comparada a um vazamento de ânimo.
Toda lamentação, toda queixa, toda reclamação coloca para fora, faz com que a gente venha a perder ânimo para todas as outras atividades da vida. Podemos até imaginar isso ao pé da letra. Imagine um grande reservatório de água, imaginando que esse grande reservatório é o seu reservatório não de água, mas de ânimo. E vamos imaginar que cada vez que você reclama da vida, reclama de alguém, reclama de algo ou reclama de alguma coisa, com ou sem razão, pouco importa, todas as vezes que você reclama, vaza um pouco desse ânimo, você perde um pouco dessa vitalidade e isso vai te levando a uma condição de desânimo. Então a questão é, você pode dizer assim, quer dizer que não pode nem reclamar? Olha, poder pode, é que não resolve para nada. Poder pode, mas você é o prejudicado. Mesmo que a sua reclamação tenha bases racionais, mesmo que você tenha razão em reclamar daquilo que você está reclamando, mesmo assim, a regra vale. Toda lamentação, toda queixa, toda reclamação coloca para fora, exterioriza a nossa vitalidade e nós começamos a ficar desanimados. Muitas vezes, a nossa ideia de reclamação também deve ser observada. Porque o que nós identificamos ou chamamos de queixa, de lamentação? É quando você reclama das situações que estão acontecendo na sua vida, reclama de qualquer elemento da sua vida para pessoas que nada podem fazer para ajudar. Vou dar um exemplo. É claro que se você tem um problema qualquer, um problema financeiro, e você está falando com o gerente do banco para solucionar, isso não é reclamação, é busca de solução. Se você tem um problema psicológico e está falando com o seu psicólogo ou psiquiatra, isso também não é reclamação. Se eu tenho um problema, estou falando com um amigo e esse amigo pode, de alguma forma, me ajudar, isso também não é reclamação. A reclamação, a lamentação que vaza, que exterioriza o nosso ânimo, que é fonte geradora de desânimo, é quando nós começamos a falar das nossas dores, angústias, medos, das situações negativas da nossa vida para pessoas que nada podem fazer para ajudar, nada podem contribuir. Então é apenas uma manifestação do nosso histórico pessoal, do nosso histórico interior. É só um marketing de como a nossa vida está indo mal. E todas as vezes que eu falo, que eu conto, que eu reclamo sobre aspectos ou pontos negativos da minha vida para outras pessoas, eu estou ouvindo também. Estou ouvindo também e me autoconvencendo de que a minha vida é muito ruim. E por isso eu estou cada vez mais desanimado e cada vez mais longe de uma vida com harmonia. O quinto elemento importantíssimo para que você evite o seu desânimo é você ter cuidados com o seu corpo. Este ter cuidados com o seu corpo elimina o desânimo, faz com que o desânimo perca força, porque você está se cuidando. E quando você se cuida, você está elevando a sua autoestima. Quando você tem uma higiene propícia para que você fique com uma aparência melhor, escova os dentes, deixa o cabelo aparado, a barba feita, você está cuidando da sua aparência. E isso tudo eleva a sua autoestima. Mas temos dois importantes elementos dentro do cuidado do corpo que muitas pessoas não observam até mesmo como cuidados, que é a alimentação, né? A alimentação é importantíssima, porque a alimentação inadequada faz com que você não tenha o combustível necessário para realizar todas as atividades, todos os seus compromissos, que há necessidade que tenha energia. Quando você não tem a alimentação adequada, você não está colocando para o seu corpo
combustível, não está dando ao seu corpo energia para que ele possa realizar todas as atividades que ele tem necessidade de executar. É mais ou menos como um exemplo assim, bem facinho para que a gente entenda. Você tem uma viagem de 300 quilômetros, porém só tem R$ 20 para colocar de combustível. Lógico, é claro, é evidente que você vai andar muito pouco desses 300 quilômetros. Então, com a alimentação ocorre a mesma coisa. A alimentação inadequada não gera combustível, não fornece energia para o seu corpo. Outro elemento que é muito importante para que você cuide do seu corpo e que às vezes as pessoas acham que é somente para quando a pessoa quer ter músculos muito bem definidos, mas eu não sou para fazer atividades físicas. Não, qualquer tipo de atividade física, qualquer exercício físico que você estiver executando, você vai estar oferecendo para o seu corpo possibilidades dele realizar tudo o que a mente está pensando em executar, sonhando em fazer. Porque o nosso corpo é uma ferramenta de realização da mente. E a falta da atividade física gera limitações. Você muitas vezes não consegue atender o que a mente está pedindo. E como você não consegue realizar, isto gera o desânimo. Então, quando você não pratica atividade física, é mais ou menos como a gente dizer assim que a mente, vamos imaginar como sendo o violeiro, e o seu corpo é o violão sem cordas. O violeiro pode ser maravilhoso, pode ser um exímio violeiro, porém, com um violão sem cordas, ele não consegue sair do lugar. Então, cuide do seu corpo, cuide da sua mente. Tenha alimentação saudável, pratique exercícios físicos, faça suas orações e busque um sono reparador. O último elemento, ou a última dica que nós damos para você vencer o desânimo que rouba a harmonia da sua vida é o seguinte: mantenha-se em movimento. E por que essa dica é importante? Porque todo desânimo, como ele vai consumindo a nossa vitalidade, ele tende a nos fazer parar, estacionar, estagnar. Tanto é que quando você fala com as pessoas que estão depressivas, abatidas, o que elas querem? Quarto escuro, silêncio absoluto, ficarem sozinhas, não falar com ninguém, é a paralisação mental. Portanto, se você percebe que o desânimo te ronda, o que você deve fazer? Aproveite para entender essa máxima: mantenha-se em movimento, mantenha-se em atividade. Aí você fala assim: qual atividade? Bom, se hoje é, por exemplo, terça-feira e você está desanimado, aí você pensa assim: o que eu faria numa terça-feira se eu tivesse bem, animado, cheio de vitalidade? Aí eu ia fazer isso, isso, isso. É o que é para você fazer. Você começa a entender que algumas vezes você vai nas suas atividades, nos seus compromissos, seja na igreja, no culto, na casa espírita, na instituição, na escola, nos amigos, seja onde for. Você vai porque você está com vontade. E outras vezes você vai porque percebe a presença do desânimo te rondando, então vai como estratégia para manter-se em equilíbrio, em harmonia, buscando a sua estabilidade mental. Então é fundamental entender que manter-se em movimento é determinante para aqueles que buscam ter uma vida sempre animada. Vencer o desânimo depende disso, até porque quando a inércia se instala, ou seja, levantar alguém que já está na cama, alguém que está totalmente prostrado, alguém que está totalmente desanimado, dá muito mais trabalho, requer muito mais empenho do que alguém que está quase parando.
Então, se você deseja vencer o desânimo, esta é a nossa última dica, a nossa última indicação. Preste muita atenção. Mantenha-se em movimento. Mesmo sem vontade, mesmo sem objetivo, mesmo sem que algo lhe dê ânimo, vá mesmo assim. É uma questão de inteligência e de domínio pessoal. Mantenha-se em movimento. Essas dicas que nós acabamos de lhe passar, de combate ao seu desânimo, são muito importantes, mas as encare como ponto de partida para a sua mudança. Há necessidade de começar. Você dá os primeiros passos, vai prosseguindo, nunca desistir e aos poucos você vai alcançar a sua transformação e chegar numa vida com harmonia. Obrigado pela atenção, um grande abraço. Nos acompanhe nas redes sociais e até o próximo vídeo.